A história do cinema no Brasil começa em julho de 1896, quando ocorre a primeira exibição de filme no país, na cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente, era mudo e somente na década de 1930 surge o cinema falado. O primeiro filme feito e exibido no Brasil foi um pequeno vídeo filmado pelo italiano Afonso Segreto, no Rio de Janeiro, mostrando a Baía de Guanabara em 19 de junho de 1896. Esse vídeo tinha menos de 1 minuto de duração. Daí, a data em que se comemora o Dia Nacional do Cinema. No mundo, o cinema tem início em dezembro de 1895, na cidade de Paris. A película exibida foi A Saída dos Trabalhadores da Fábrica Lumière, dos irmãos Lumière. Tudo bem, mas e em Centralina? Como foi o surgimento do cinema? Bem, fizemos algumas pesquisas e podemos constatar o seguinte. Em nossa cidade haviam 2 cinemas. O Cine Brasil tinha como proprietário o senhor Otto Caixeta e funcionava onde hoje é o Alto Posto JR, onde também já foi rodoviária e algumas lanchonetes. Foi montado na época de 1950 e tratava-se de um pequeno cinema de apenas 43 poltronas de madeira e também 2 exaustores. Não havia exibição todos os dias, mas quando abria, estava sempre lotado. O senhor Otto veio a falecer num acidente de carro em 1968, próximo à cidade de Canápolis, levando então ao fechamento do cinema. Daí, o senhor Leonardo Lourenço de Queiroz, ex-prefeito de Centralina, arrendou o cinema da família Caixeta. Ele arrendou o cinema de Monte Alegre de Minas também. Na época, o amigo Neilson Costa, o Careca, trabalhava nesse cinema, em Monte Alegre, e conhecia muito bem dos equipamentos e como funcionava todo o processo. Todos os domingos, o senhor Leonardo trazia o Careca até a Centralina para fazer as exibições na cidade. A Praça Nicolau Antônio ficava sempre lotada. Tinha dia de domingo que exibia até 3 sessões e ficava gente sem assistir ainda. Nas boas épocas do algodão, era assim. Com o tempo, o senhor Leonardo mudou-se e resolveu então não mais tocar no empreendimento. Entretanto, o filho mais velho do senhor Otto Caixeta resolveu continuar o cinema. Daí surge que o proprietário da cidade de Monte Alegre, do cinema de Monte Alegre, o senhor José Gomes Pereira, esteve visitando Centralina e viu a possibilidade de montar um outro cinema na nossa cidade. Foi daí que surgiu o Cine Bonanza, que foi construído com a mesma planta do Cine Vera Cruz de Uberlândia, também de sua propriedade. O Cine Bonanza ficava onde hoje é a loja do Zinho e contava com 440 poltronas confortáveis, tela grande e máquinas de projeção excelentes. No entanto, conta-se que os filmes exibidos no Cine Brasil eram melhores. Assim, sempre tinham mais público. No Cine Brasil, havia um sistema de alto-falantes, onde o locutor era o saudoso amigo Decival Alves, que tocava as músicas e oferecia para as pessoas presentes. Antes dele ainda, era a locutora Sebastiana, que fazia esse serviço. Havia também uma sirene, que tocava por 3 vezes, avisando o início do filme. A música de abertura dos filmes era O Dólar Furado, de Gianni Ferri. Mesmo assim, o proprietário do Cine Brasil o locou para mais uma pessoa, o senhor Odilon Lara, que tocou muito bem o cinema. Como o Cine Bonanza não ia bem das pernas, o senhor José o ofereceu para o amigo Careca em arrendo, para ele tomar conta do empreendimento. O mesmo tratou logo de mudar toda a programação de filmes em Ribeirão Preto, isso em meados de 70 a 80. Na primeira exibição foi o filme Exorcista, o que deu certo e trouxe muitas pessoas para o cinema. E com uma boa programação, acarretou então que o Cine Brasil foi fechado, ficando então só o Cine Bonanza. Logo após, o senhor Iro, conhecido por Pardal, adquiriu esse cinema, mais ou menos na década de 90. O amigo Neilson Costa, o Careca, continuou tomando conta da empresa, logo após locando-o,
em mais 2 cidades. Tem uma história que antes do Cine Brasil já havia outro cinema em Centralina, de propriedade de um senhor da família do Negrinho do Açougue, o Negrinho Pica-Pau, mas nós não confirmamos como verídica a história. Eram a sensação da população os cinemas. Filmes como King Kong, Bruce Lee, Superman, Faroeste, Os Trapalhões, Mazzaropi e muitos outros eram exibidos e todos se divertiam com a maior atração da cidade na época. Muitos dos nossos amigos já trabalharam nos cinemas da época, como vendedores de balas, pipocas, porteiros e também operadores dos aparelhos, que eram usados para exibir os filmes. Esses filmes eram locados geralmente no estado de São Paulo, de Ribeirão Preto, e vinham para Centralina através de ônibus que chegavam na rodoviária, que era ao lado da ProSal, onde também funcionou o famoso e saudoso bar do Sr. Domingos. Esses amigos eram alguns que eu vou citar aqui: Franquismar Moura, Elson Barati, Irã, Cabo Jorge, Zezé do Postinho, José Humberto Calango, Zelito, Chinês e o Hernani. Esses foram alguns dos que trabalharam nos cinemas de Centralina. Colaboraram com esse programa os amigos Franquismar, Sargento Jorge e o Careca, os quais agradecemos muito. E você, sabia?